Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, super importante a sessão plenária da Assembleia Legislativa ser realizada aqui nesse plenário que guarda muita história, que guarda a história desse país, a história da República Brasileira. Então, não tenhamos dúvidas da importância desse espaço, inclusive da transformação desse espaço em um museu. Mas eu quero chamar a atenção, senhor presidente, para essa imagem que está aí atrás de Vossa Excelência, que data de 1926, exatos 100 anos do Palácio Tiradentes. São homens brancos, de uma aristocracia pautada na lógica da herança política e econômica do Estado brasileiro. E é por óbvio, senhor presidente, não vemos aí mulheres, não vemos aí pessoas negras, não vemos nesse retrato a diversidade que representa a democracia brasileira e o povo brasileiro. É por isso que a gente precisa, senhor presidente, garantir que essa democracia seja plena com mais pessoas do povo nessa perspectiva de ocupação do espaço de poder, do espaço da política. Como diz Vilma Reis, esse retrato precisa ser mudado. Essa fotografia do poder precisa ser mudada. A fotografia do poder tem que ter mulheres, tem que ter pessoas negras, tem que ter pessoas indígenas, quilombolas, LGBTs, QIAPN+, as pessoas que vivem nessa sociedade e que participam dessa democracia. Então, que a gente possa mudar a fotografia do poder com aquilo que representa a quantidade e qualidade da diversidade que a gente tem no nosso povo brasileiro. E aí, senhor presidente, para trazer um pouco do que essa casa testemunhou nesses últimos 100 anos, mas eu quero me colocar exatamente nesse ano dos 100 anos, 2026, essa casa também testemunhou coisas importantes. Por exemplo, a ascensão de uma liderança feminina na política, feminista, LGBT, da favela, que foi Marielle Franco, senhor presidente. Marielle Franco utilizou muitas vezes os microfones desse plenário para defender as vítimas da violência do Estado. Marielle Franco, que à época coordenava a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos daqui da Assembleia Legislativa, trouxe, a partir da sua ascensão, mulheres negras nesse lugar de disputa dos espaços de poder. Mas, infelizmente, senhor presidente, ainda que essa casa tenha testemunhado o alavancar de uma liderança tão importante como Marielle Franco, essa casa também amarga com uma pessoa dessa aqui, um membro que já foi membro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, condenado pelo feminicídio político de Marielle Franco. Ou seja, não temos só histórias boas para contar sobre o que testemunhou esse parlamento, mas temos histórias que muito nos envergonha e que recupera a possibilidade da gente fazer o parlamento do Estado do Rio de Janeiro, o parlamento fluminense, uma expressão das lutas. Então, esse parlamento que testemunhou tantas coisas, também testemunhou e testemunha ainda hoje coisas absurdas, como a gente viu a prisão de um deputado desta casa, senhor presidente. Já é o terceiro deputado desta casa preso nos últimos 6 meses. Isso não é qualquer coisa para um parlamento que é a representação e a expressão das lutas sociais. Eu não tenho dúvida, senhor presidente, de que esse parlamento sabe que esse castelo de cartas marcadas que está se desabando sobre o Rio de Janeiro precisa que esse parlamento esteja firme, forte, inclusive para cortar na própria carne. Então, que as investigações que revelaram toda uma lógica corrupta dentro da Secretaria de Estado de Educação, que levou à prisão de mais um integrante do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, prossiga, porque se esse castelo de cartas marcadas tiver que desabar e a Assembleia Legislativa tiver que cortar na própria carne, é isso que espera a população do Estado do Rio de Janeiro diante de uma situação de abismo político, social e econômico. Viva o Parlamento brasileiro, viva a possibilidade de fazermos políticas
com integridade e colocando o interesse da população do Estado do Rio de Janeiro acima de qualquer interesse pessoal ou político de qualquer parlamentar que tenha nessa casa. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, posso comentar? Renata. Senhor presidente, esse é um projeto que veio no bojo das reivindicações da população, que construiu cozinhas solidárias para atender a população em vulnerabilidade, população em insegurança alimentar. Então, esse programa, na verdade, espelha o Programa Nacional de Cozinhas Solidárias, garantindo que tenhamos orçamento específico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para aplacar a fome da nossa população. Há pouco a gente aprovou aqui o Observatório da Fome, Betinho, um observatório que vai garantir o diagnóstico e o retrato contundente com relação às pessoas que passam fome no Estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes, senhor presidente, a fome ela é negligenciada, a fome ela é invisibilizada, a fome, muitas vezes as pessoas que passam têm vergonha de passar fome. E a gente sabe que o Estado está falhando em não conduzir políticas públicas que enfrentem a fome, a miséria e a extrema pobreza. Por isso esse projeto, e eu agradeço as 2 emendas apresentadas pela deputada Marina do MST, que agregam ali de maneira contundente a questão da segurança alimentar, também feito pela agricultura familiar. Então, nesse sentido, é louvável que esse projeto prospere e que a gente possa, senhor presidente, garantir que a fome tenha como um instrumento as cozinhas solidárias para que a gente acabe de vez com a fome no Estado do Rio de Janeiro. Então, quero agradecer a todos os deputados que compuseram aí a possibilidade da gente fazer esse projeto e pedir, senhor presidente, para que ele retorne tão logo à pauta de discussão, para que a gente possa avançar no combate à fome no Estado do Rio de Janeiro. E o deputado Vitor Júnior pediu a coautoria, eu concedo a coautoria, e claro, a gente vai ter uma nova discussão e a gente pode falar de novo sobre esse projeto tão importante das cozinhas solidárias. Obrigada, presidente. Obrigado.